Ah, alguém mais? Eu. Gente, hoje eu trouxe Sobrou? três assuntinhos pra gente conversar a respeito de três assuntos que tem na peça, tá? Alguém já ouviu falar das Light Girls? Alguém sabe o que são as Light Girls? O que é a Light Girl? Elas eram as primeiras técnicas. Alguma Tem coisa história mais? Isso. Isso. Eu vi, essa é uma O que olhada. acontece? As Light Girls, no caso na história da peça, fica bem claro assim. A Bernadette, ela é da geração das Light Girls, assim como as divas, elas seguem a geração das Light Girls. O Tig já segue aquela geração drag queen e a Felícia já segue a geração bate-cabelo. Né? Então dá pra... E você divide bem a história nesses três pontos. Por quê? A Bernadette é toda mais fina, né? O motivo das Light Girls. O Tig já é um pouco mais recatado, mas mesmo assim ele já é mais engraçado. Já vai para as drag queens. E a Felícia bate o cabelo, né? Mas a doida de hoje em dia. Então é assim, as Light Girls, na verdade, elas foram um filme do Harry Potter, né? São mulheres que o Harry Potter montou para a história dele, que são as pin-ups, já ouviu falar das pin-ups, aquelas mulheres lindas, né? Melhor dos anos 50. Elas se inspiraram nele a fazer as Light Girls. Foi um filme de 57, tá? Esse filme, não. Esse filme, ele retratava o quê? São bailarinas que são divas, né? E aí o que acontece? Na Austrália, nos anos 60, que surgiu um grupo de 3 homens, eles não eram gays, na verdade, eram 3 homens que começaram esse grupo Light Girls. E aí eles começaram a retratar vários outros homens pro grupo, virou uma super companhia Light Girl. E aí eles tinham aquele estilo do Lambush, tem uma música na Priscila, uma lembrança da Bernadette quando ela era jovem, que acontece a jovem Bernadette, no caso você é a jovem Bernadette, você é a Bernadette, que é o começo da carreira da Bernadette. Então é um grupo da Light Girl, tanto que é uma música da época, a Fine Romance de 1950 e pouco, né? Então, para ficar bem claro que as Light Girls, elas são as divas, são as percussoras do drag queen. Não existia drag queen, era anos 50, né? Não tinha todo aquele machismo. Então as Light Girls são as divas. Bernadette segue aquela lista das Light Girls. Tanto que ela brinca em uma na cena final do primeiro ato, ela tira sarro da Felícia, né? Esse rabisco da Madonna, não sabe como é uma drag. E isso a gente vai aprender hoje também. Drag queen não é só drag queen hoje em dia sim, né? Que ela se bota na música da Britney. Não é isso. Drag queen tem todo o esquema por trás, toda montagem, é montagem mesmo, é se montar. Isso serve muito para as divas, que as divas são drag queens mulheres, no caso, são as Cher da vida. Então, algumas coisas que a Bernadette fala é muito legal a gente seguir. A hora que for dublar, todo mundo, sem exceção nenhuma, todo mundo faz dublagem na peça. Não tem televisão menina, ninguém, todo mundo faz. Então é muito pescoção, porque o que visa é o que? É o rosto, você tem que ter seu rosto. Então, pescoção, bico, a língua, ela não aparece em momento nenhum, você vai ajudar. A língua fica parada. O lado de baixo tem que ter muito. É a graça da drag. A drag ela tem que ser engraçada, ela não é igual ela faz quanto mais esticado, mais engraçado fica. Porque a drag queen ela é para ser engraçada. Ela é para causar euforia na pessoa. Então, muito pouca, tá? Mais pra falar hoje. As coreografias foram do Jack Cole, as coreografias do Polly Pocket. Quem quiser assistir o filme chama Light Girl, é o Eugene Kelly, que é o Singing in the Rain, tá? Ele fez o filme Dançando na Chuva. Então, quem puder ver, vocês vão ver o quê?
É isso que eu fiz agora. Um ladinho, uma mãozinha, cabecinha reta, aquela coisa. E o Spoleman, que foi o coreógrafo da Priscila, ele morreu antes da Priscila estrear, em 2005. Ele buscou referências nas Laigos para criar as coreografias. Então, tudo na Priscila tem essa coisa. Sabe, essa coisa que vai correndo. Rápido da semana de memória. Muito. Coreografia mesmo os homens e mesmo as meninas, tudo. Tem muito disso. Mais para falar com vocês. É verdade, a Merlin foi uma inspiração do Hollywood nas Laigos. Porque o filme bombou, então precisavam de costumes mais chamativos. Eu trouxe uma música que ela é muito famosa entre as Laigos e ela entrou no filme da Priscila, não entrou no musical. Tá? Porque o musical, gente, ele vai mais para o estado popular. Então você vê, na Austrália ele seguiu a música do filme. Quando ele veio para a América, ele tinha que ter chamar mais público, colocar bem como Madonna, né? Então tiraram as músicas mais drag mesmo, mais live, não drag no caso. Então tem muita música, tipo essa Island Prayer, essa não, Shine, tem no filme, não tem no musical e tem na nossa versão. Tá? Então fica bem atento com isso. Outra coisa que eu ia falar para vocês, aqui. As Laigos foram as precursoras da bandeira da comunidade gay, vocês sabem disso? Sabe por que a bandeira gay tem as cores do arco-íris? Boa pergunta. Está? Eu escutei que é porque cabia todas as cores O original mesmo é que é assim. Lembra da Judy Garland? A Judy Garland, da vida dela toda, foi ligada a muitos gays. Minério, que é o pai da Liza, era gay. O primeiro marido dela pegou na cama do jardineiro, e o marido dela foi também. Nossa, que bacana. Por isso que a Liza Minério é bem gay. Então, tudo que a Judy fazia era ligado aos gays. Um dos últimos pianistas dela era gay. E ela amava os gays. E aí o que acontece? A Judy ela era muito. Como é que fala? Uma pessoa adorada. Ela era muito idolatrada na Austrália, né? Na Inglaterra e na Austrália. Nos Estados Unidos também, né? A criança lá nasce cantando no Overture. Então, quando ela morreu, em 69, 67, teve um bar na Inglaterra que ele estava recebendo um show das Laigos da Austrália. E esse bar era só de gays. E aí aconteceu o quê? Eles estavam, ficaram sabendo da morte dela pelo rádio, eles pararam, né? Começou aquele show da babada, eles saíram pra rua, e vieram os policiais e desceu a porrada na bichaiada. E aí ficou, a partir daquele dia, a bandeira gay foi o arco-íris em homenagem a Judy Garland. E aí eu acho um absurdo essas bichinhas na Paulista, aí toda não sabe nem por que aquela bandeira é o arco-íris. Por causa da Judy tem toda uma coisa artística por trás. É isso que eu quero que vocês pesquisem muito. Você já vai na internet, por que já aparece? Então vamos correr atrás, porque tem muito disso. Priscila não é só um monte de viado no pau, tem toda uma história atrás. Eu odeio quando alguém me fala, essa peça é cheia de viadinho. Não é, tem muita coisa, tem uma história por trás muito grande. Bernadette, a base dela são as Laigos. Então as Laigos elas têm uma história, sabe? Até hoje eles estão falidos, mas eles ainda continuam até hoje na Austrália. Quando vocês jogarem lá no YouTube, vocês vão ver, não é nada disso, esses bate-cabelos, essas drag. O show das drag hoje em dia é o que eu acho, é o bate-cabelo. A roupa é só para no começo, depois é bater a cabeça. E assim, abomina, não é que abomina isso, mas deixa de lado. Vamos voltar no tempo, né? Tá? E é isso que eu quero ver passar. É toda essa exuberância que elas têm. Né? Os homens são muito fortes, elas são homens, né? Que têm orgulho do que são, então um jovem corpo, certo? E aí hoje, vamos ali perto do Tiago,
survive, pode ser? Isso, aí depois entre os minutos. Deixa eu só ver aqui no seu, sim. Isso. Meninas, eu quero ver a voz de vocês. Encham essa Pode deixar. Nada gritar, mas vamos lá. Gente, seria algo mais ou menos assim. Thinking how you get me wrong, and I was strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just want you to find it here because I look upon your face. I shouldn't take this to my love. I shouldn't gain on your keys. Find notices on second, you'll be back to bother me, but I'm going. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Run to the one who's trying to hurt me to the light, the things that tremble. Do you think I lay down and die? You're gonna die. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'm still alive. I got all my life to live. I got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. I've got all my life to live. I got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. Ela é um pouco mais rápida. E o que acontece? Nós precisamos da ajuda do nosso professor, porque é o seguinte: o australiano, por exemplo, eu vi que elas fazem how, elas fazem how. O R é muito long, down, por exemplo, go now, go. Ela não faz um now, faz na. Go now, go, walk out the door, just turn around now, walk on me. Como se fosse um africano, walk on me, move with you, walk to the one to run the earth into the light, and they like rumble. A gente tem que lembrar que é o quê? Os australianos, eles são a mesma coisa do brasileiro. Português português de Portugal é diferente do nosso. Lá é a mesma coisa, o inglês mudou que juntou com o índio também. Ela tem um antigo lá dela. Essa bum, 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 bum. Tem uma ginga maior lá de cantar. Go na go. Now I'll say you know my love. So for someone who's loving me, go on now, go. Go now, go. High five. Oh, no, I will survive. Oh, as long as I know I know I'm still alive. I've got all my life to give. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Ela vai dividir isso depois.
But now I hold my head high and you see me to somebody new. I know that you're a little person who is loving you. And so you feel like looking in and just pretend to keep you free. Now I say you know I love it for someone who loves me more than I know. Um erro que acontece muito, ó, na hora da pronúncia do nosso zagueiro com o inglês, ó, vamos pegar lá, os meninos cantando, é um pouco mais forte. Hit you toe, straight ahead. Não, fala, canta como se estivesse falando literal, a palavra literal. Hit you toe, straight ahead, not to fall apart. And ó, esse keep try tá errado, lá é and try, ó. Hit you toe, straight ahead, not to fall apart. Can try and hide to mend the pieces of my broken heart. And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head high and you sing me chip chip to somebody new. I'm now ashamed of little person who is loving you. Esse girl right for it now. And now I'm ashamed of little person, a person, não é girl, that's person. And now shit a little person who is loving you, who is still loving you, and so you feel like being just expected to be